Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, hoje é dia 26 de março, estamos na terceira semana da Quaresma e hoje a nossa frase bíblica é a seguinte: Agora, Israel, escuta os preceitos que vos dou a conhecer. Esta frase vem do livro do Deuteronômio e é uma passagem importante da reafirmação da aliança de Deus com o povo de Israel. Portanto, hoje vamos meditar um pouco sobre esta escuta, não é? Sobre esta habilidade que é escutar. Escuta, Israel. Ao longo de cada dia somos bombardeados com muitos barulhos, não é? Com muitos ruídos. Ouvimos muitas vozes. E muitas dessas vozes, desses ruídos, entram por um ouvido e saem pelo outro. Mas é importante, vale a pena aprender a escutar com atenção, aprender a diferenciar as vozes, aprender a escutar com os ouvidos e o coração. A palavra escutar implica ouvir com atenção, mas é mais do que isso. Implica também entender e agir de acordo com os preceitos dados. Por isso, na frase diz: escuta os preceitos que vos dou a conhecer. Os preceitos, neste caso, são os mandamentos, os princípios, a lei de Deus, segundo os quais, como cristãos, devemos viver. Assim, a palavra escutar convida-nos não apenas a ouvir, convida-nos a observar, convida-nos a viver os ensinamentos de Deus na nossa vida cotidiana, ou seja, no nosso dia a dia. E mais, convida-nos também a obedecer. Trata-se então de escutar e agir. Os mandamentos divinos não são um catálogo de regras ou de leis impostas do exterior aos homens, não é? Pelo contrário, eles ajustam-se à nossa natureza e unem-nos a Deus, protegem o direito do indivíduo e asseguram a paz nas comunidades. Repara, as bem-aventuranças, a lei, os princípios de Deus falam em amor, em fraternidade, em respeito, em caridade, em fazer o bem, em proteger os mais desfavorecidos, os que mais precisam. Não é para nosso mal, pelo contrário. Tudo isso está gravado, toda essa lei, todos esses princípios, todos esses valores estão gravados em nós, no nosso ADN, no nosso coração. Por isso, todos nós sabemos, no fundo, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Não é? É como que uma voz, eu acredito que é a voz de Deus, não é? que nos fala, que está no nosso coração, à qual muitos de nós chamamos consciência. Não é? Essa consciência capacita-nos a todos, adultos e crianças, a distinguir
entre o que é bom e o que é mau. Então, pela nossa consciência, se quiseres, somos capazes de reconhecer o que Deus espera de nós. Claro que para isso, e como já te disse num outro áudio, temos de estar em relação com Deus. Temos que aprender sobre Ele. Temos que conhecer, aprender sobre a lei, sobre os princípios, sobre os valores. Ou seja, temos que educar e exercitar e ativar também, não é? A nossa dimensão espiritual, que é onde acontece a nossa relação com Deus. Caso contrário, não seremos capazes de ouvir a voz de Deus. E essa consciência que se desenvolve e que criamos, não é? Se quiserem, o nosso caráter, alicerçados, não é? Nos valores, nos princípios, na lei de Deus, não se vai desenvolver, não se vai criar. Lembremos-nos que Deus nos concede a liberdade, fez-nos livres, dá-nos a liberdade de escolhermos como vivemos, não é? Nós temos de lhe dizer sim. E claro que quando Ele nos concede a liberdade, Ele espera que a utilizemos bem. Mas a escolha é nossa. É uma opção pessoal. É algo que fazemos com intenção. A obediência a Deus é um dos pilares da vida cristã e ela é fruto de uma conexão de amor. Ninguém obedece, ou melhor, há muita gente que obedece por medo, não é? Porque tem medo. Mas a obediência que Deus quer e a obediência que Deus fala é uma obediência alicerçada no amor. Não se trata apenas de seguir regras, trata-se de um relacionamento profundo com Deus, fundamentado no amor, no respeito, na confiança, na fé às suas promessas. Portanto, é um relacionamento baseado numa aliança de amor. Não é um contrato. Não é um contrato onde existem cláusulas, não é, que têm que ser cumpridas e que, caso não sejam cumpridas, o contrato termina, rasga-se e vai cada um para o seu lado. Não, é mais profundo que isso. É uma aliança. É uma aliança que é para a vida, que é para o bem, para o mal, nos momentos bons, nos momentos menos bons, nos momentos maus. É um compromisso, é um eis-me aqui, quero ser um contigo. Por isso, a lei do cristão é a lei do amor. Tal como Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quem ama, honra. Honrar significa escutar, significa importar-se, dar importância, reconhecer, significa obedecer. A obediência leva à bênção, à proteção, ao crescimento espiritual e principalmente a uma vida mais alinhada com a vontade de Deus.
E por isso podemos dizer que a obediência também é um meio de santificação. A obediência de um cristão ativa as promessas de Deus na sua vida. Jesus afirmou que a obediência é uma expressão do nosso amor por Ele. Em Mateus 21, do 28 ao 32, encontramos uma parábola de Jesus que aborda diretamente o tema da obediência. É a parábola dos dois filhos. E nela Jesus ensina sobre a importância de obedecer à vontade de Deus, não apenas com palavras, mas com ações. Na parábola, Jesus apresenta um pai que pede aos seus dois filhos para irem trabalhar na vinha. O primeiro filho inicialmente recusa, mas depois lá pensa melhor, arrepende-se e vai. O segundo filho diz que irá, mas não cumpre a sua promessa e não vai. E Jesus então pergunta: qual dos dois fez a vontade do pai? Claro que a resposta é óbvia, não é? O primeiro filho, que apesar da sua recusa inicial, acabou por fazer a vontade do pai, não é? Lá se arrependeu do que disse e foi trabalhar. Ou seja, ele honrou o seu pai, ele mostrou obediência verdadeira, não é? Ele arrependeu-se e depois foi. Primeiro disse não, mas depois arrependeu-se e foi. Já o segundo filho prometeu, disse que ia, mas não cumpriu. Não fez a vontade do pai. Ou seja, foram só palavras, não houve nenhuma ação. Então, esta parábola ensina que a verdadeira obediência a Deus é aquela que resulta em ações concretas. Não importa se existem resistências ou falhas, não é? O que importa é a disposição para fazer a vontade de Deus, para permanecermos na aliança de amor com Ele, não é? E de arrepender-nos quando é necessário, não é? Aqui também transparece a importância de treinarmos a nossa vontade, de treinarmos o nosso autodomínio, autocontrole, de fazermos o que é preciso quando é preciso, não é? E não sermos escravos das nossas vontades. Portanto, a lição é clara. Obedecer a Deus deve ser mais do que um simples compromisso verbal. Deve ser refletido nas atitudes, nas decisões diárias. Terminamos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, aqui estou, em silêncio, para te escutar e para acolher as tuas palavras que trazem vida. Quero superar tudo o que me distrai da tua voz. Que a tua palavra toque o meu coração, a minha liberdade. Ao escutar a tua voz, vou descobrir que tu, só tu, és caminho, verdade e vida. Ao escutar a tua voz, vou entender como me vês, ao que me chamas. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Peregrinos de esperança, rumo à Páscoa, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Bom caminho.